obrigado pela apresentação da senhora secretária. Agora é o tempo para a inscrição, para o uso da palavra. Em primeiro lugar, deputado Lansunho. Muito obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhores colaboradores. Eu tenho que preparar um pouco. Foi uma grande surpresa para mim por ser o primeiro. Bem, gostaria de seguir sobre a questão do Código de Saúde. Há sempre muitas avarias no que toca ao Código de Saúde, especialmente na passagem fronteiriça, o que provoca aglomeração de pessoas nos lugares, o que afeta a prevenção da pandemia. Antes tinham já proposto alguns planos, por exemplo, muitas formas para essas situações, mas mesmo assim as formas não foram viáveis. Por que é que houve tantas avarias no Código de Saúde? No futuro, como é possível prevenir a ocorrência dessas situações? Há planos para explicar sobre isso? E outro assunto, sobre a linha telefónica para consultas. Muitas vezes as pessoas não conseguem ligar para o centro devido ao entupimento desta linha. Agora, esta linha de consulta é possível, é possível encontrarmos outras formas, por exemplo, através da comunidade ou de outros meios para poder aumentar as linhas de consulta sobre a epidemia. E ainda com a normalização da prevenção da epidemia, agora o custo do teste ácido nucleico tem vindo a diminuir, mas comparando com a China ainda é muito caro, especialmente porque em Macau, para participação nos eventos, é preciso pagar para os testes. É possível haver um subsídio para este tipo de teste. Agora, há muitos residentes que estão a trabalhar em Macau e a morar na China. E os testes tornam-se muito normalizados. E estas despesas tornam-se um encargo para a vida desses residentes. O custo dos testes na China é diferente de Macau. E como agora é uma despesa contínua, o governo vai ou não adotar uma medida para os residentes para diminuir os seus encargos financeiros. E ainda sobre as instalações desportivas, o IDE, nos últimos anos, fizeram alguns estudos com as outras instituições e, por média, cada pessoa utiliza 1,3 ou 4% para a área, para os terrenos, o espaço desportivo. É muito reduzido comparando com Hong Kong. Agora, com os novos aterros, com a zona A, temos mais terrenos, mas agora há uma distribuição desequilibrada. Isto porque, para os residentes da zona do norte, há falta de espaço desportivo. Agora, o governo já recebeu tantos terrenos, agora nessas construções por zonas. Com essas construções é impossível de resolver o problema da distribuição desequilibrada de espaços. E anteriormente, a senhora secretária tinha referido que no futuro, com o novo concurso do jogo, vai exigir as operadoras do jogo a desenvolver elementos não jogo, por exemplo, desenvolver nos aspectos de turismo mais cultura, turismo mais desporto, etc. Neste aspecto, há alguma exigência concreta ou alguma medida concreta? Porque agora, com a epidemia, há projetos que não podem ser concretizados. Há alguns projetos que podem ser substituídos. E ainda os eventos desportivos podem atrair muitos visitantes, incluindo o Grande Prémio de Macau, que foi realizado anteriormente. Eu também assisti ao Grande Prémio e muitos visitantes não conseguiram adquirir um bilhete. Ou agora, com a Maratona Internacional, muitas associações dizem, por exemplo, em associações ou grupos do interior da China, dizem que não conseguiram inscrever-se na maratona. Como é que podemos melhorar esta pista para a maratona? Porque com o problema de trânsito de Macau, não é possível melhorar
todo este circuito para a maratona. A secretária vai comunicar com o serviço competente para este tipo de problema, porque aqui é uma questão interdepartamental, uma questão de comunicação entre serviços. Em todo o mundo é assim. Para atrair visitantes, por exemplo, a maratona é um evento muito importante. E também permite uma estadia mais prolongada dos visitantes, porque muitos visitantes do exterior gostam muito do desporto. Assim, podemos melhorar as nossas instalações, melhorar as nossas competições, de modo a atrair mais visitantes. Gostaria de saber quais são as medidas do governo neste aspecto. E ainda a senhora secretária disse que no futuro vai apoiar os atletas de elite na sua formação. Para além dos atletas elites, também esperamos uma formação de base, ou seja, atrair mais residentes a participar nas atividades desportivas. Por exemplo, Hong Kong vai organizar uma maratona e os participantes conseguem receber um prêmio de 10 mil petacas neste evento. No futuro, para além dos atletas de elite, como é possível incentivar mais residentes a participarem no desporto? E ainda sobre a saúde, sobre o Complexo das Ilhas, já vai entrar em funcionamento. A secretária já explicou sobre os trabalhos e sobre o recrutamento e a organização do pessoal. Como é que vai ser numa primeira fase? Por exemplo, vai desenvolver numa primeira fase o tratamento oncológico. E agora, qual é a organização para o pessoal? E sobre os 15 grupos de profissionais de saúde, qual é a organização do seu trabalho? A senhora secretária disse que vamos ter 700 graduados na área da medicina, 700 já se inscreveram para o regime de qualificação e inscrição, então vão receber algum subsídio. E ainda sobre o regime de segurança social, que é muito importante, agora com situação econômica a nível mundial, como é o investimento? Para além da diminuição das receitas provenientes do jogo, o regime de segurança social também vai ter menos verbas. No futuro, como é que podemos encarar com este problema de recursos? Vai ou não aumentar os recursos através de outros meios? E ainda a pensão para idosos, podemos aumentar um pouco isto, porque agora temos uma suspensão da repartição extraordinária de 7 mil patacas. Os idosos estão a enfrentar problemas na vida. Esperamos que o governo possa dar apoios atempados aos idosos. E agora, com a epidemia, Macau está ou não a sofrer o sistema não obrigatório? Vai ou não ter problemas no sistema de previdência central não obrigatório? Bem, agora vamos seguir pelos deputados. Agora, o primeiro grupo temos 5 deputados. E depois vai ter a senhora secretária, a sua resposta a não exceder 20 minutos. Agora passamos a palavra para o deputado de ontem. Muito boa tarde a todos. A pandemia já durou por mais de 3 anos, sob a liderança da senhora secretária. Com os esforços dos colegas de médico, conseguimos alcançar bons resultados. Queria agradecer aos colegas nesta área. E nesta área de secretária, eu gostaria de dar atenção aos idosos. Atualmente há mais que 25 mil idosos, mas este número é só um número presumido e até neste momento o governo não consegue obter o número exato dos idosos que vivem em prédios sem elevadores ou idosos isolados. Ainda não criou uma base de dados sobre estes idosos.
Mas os idosos isolados ou as famílias com dois idosos são um problema muito evidente na nossa sociedade. Podemos ou não recolher dados para, no futuro, podemos construir mais residências para idosos ou acrescentar o número de equipa de serviços de cuidados domiciliários, etc., para que o governo possa apoiar estes idosos de forma atempadamente. E em relação à residência de idoso, vai entrar em funcionamento em 2024. O governo disse que queria os idosos a ter uma vida muito tranquila nestas residências. Agora, o IAS está a recolher opiniões sobre a residência para idosos. Eu gostaria de sugerir o seguinte: o rendimento ou a renda destas residências deve ser inferior que o nível do mercado, porque agora muitos idosos e os seus filhos estão desempregados, assim têm dificuldade econômica. Pode ou não o governo também publicar os critérios de pedido para o pedido das residências de idosos, para que os idosos possam ter melhor conhecimento sobre as regras? No meu gabinete, eu sempre encontrar ou ter reuniões com alguns idosos mais que 60 anos. Eles queiram o governo dar subsídio de autocarro, porque nas regiões vizinhas, os idosos com mais de 60 anos já não precisam de pagar para apanhar autocarros. E depois, em relação à pensão para idosos, ou seja, o regime de previdência central não obrigatório, o governo disse que não vai injetar porque não há um saldo financeiro. Mas sob a pandemia, os idosos também estão a sofrer uma perda econômica e sem os 7.000 petacas isto pode trazer dificuldades à sua vida. E o governo tem ou não um conhecimento sobre o número exato destes idosos que carecem 7.000 petacas e têm dificuldades econômicas? O governo vai também tentar prestar alguma garantia econômica a estes idosos em dificuldade? E na introdução, página 7, a secretária disse que vai promover a educação técnico-profissional, bem como a cooperação entre escolas e as empresas. Atualmente, cada ano há 4.000 graduados de ensino secundário e eles normalmente vão estudar no exterior. Na entrada na universidade, se calhar não há um mecanismo de combinação de emprego entre estes jovens e os setores. Espero que o governo possa criar um mecanismo de 3 partidas entre estudantes, empresas e escolas, deixando as empresas a fazer introduções ou sessões de apresentação nas escolas para captar quadros qualificados ou o regresso dos estudantes para as nossas 4 principais indústrias. Na introdução foi também referida que vai comunicar com os grandes resorts para desenvolver o turismo médico de high-end. Como já são adjudicadas as 6 licenças, as empresas, ou a secretária pode ou não apresentar mais sobre estes produtos de Big Health e os produtos turísticos de medicina, porque
há 6 empresas de jogo. Pode ou não, por exemplo, cada empresa tem uma parte de foco utilizando ou aproveitando bem o nosso recurso turístico. E depois o desenvolvimento da indústria cultural. A indústria cultural é um componente muito importante para a diversificação econômica. O governo disse que vai utilizar Casa de Mandarim, Teatro Dom Pedro V e Oficina Navais como projetos pilotos. Estes projetos são bem-vindos entre a população, especialmente os espetáculos realizados na Casa do Mandarim. O governo, a seguir, vai afetar quantos recursos ou vai atribuir que tipo de políticas nestas áreas. Pode proporcionar quantas vagas de emprego nesta indústria. Claro que no início os espetáculos se calhar não podem atrair muito investimento ou não podem ganhar muito dinheiro, mas como é que o governo pode promover o desenvolvimento sustentável desta indústria? Muito obrigado. 西文議員。 Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, muito boa tarde. Em primeiro, gostaria de abordar sobre o melhoramento de uma cidade ou o embelezamento da cidade. Já há 3 anos, há muitas empresas ou muitas lojas que não conseguem manter-se abertas, que já fecharam. E vemos nos portões de várias lojas com muitos reclamos, muitos papéis. E há muitas lojas em que têm reclamos afixados à sua porta do estabelecimento com várias formas de colocação destes materiais. Podemos ver uma imagem desorganizada. Os turistas vêm, tiram fotografias e vê-se um fundo desorganizado. Por isso, nós queremos que os visitantes venham, os turistas venham, que passeiem nos nossos bairros, nas nossas ruelas, mas assim não dá para ser um tipo de turismo belo. Nós, Macau, como um centro, uma plataforma e uma base, temos que melhorar nesses aspectos. Uma das melhores formas para atrair os turistas a entrarem pelos nossos bairros, pelas nossas pequenas ruas, temos de começar pelas ruas à volta dos locais, dos sítios culturais e patrimoniais, com pontos de check-in, com hotspots. E isso o governo pode também contribuir para o melhoramento das PMEs. Será que o governo vai melhorar a zona de tampão do nosso património, melhorar a imagem da nossa cidade? Quais são as suas estratégias políticas quanto ao que referi à postagem de papéis à porta das lojas? Será que vai regular sobre isso? Quanto ao Código de Saúde, com a pandemia, para passar de Macau Zhuai Macau, é necessário converter o Código de Saúde. E para quem esteja em Macau, a leitura do Código de Saúde, do Código do local, para entrar em locais, estabelecimentos ou mesmo no trabalho, já é algo que se faz, que nós fazemos no dia a dia. Mas creio haver margem para melhorias. Como, por exemplo, deixar de haver uma conversão do Código de Saúde. Por exemplo, a vacina
quantas vacinas foram já administradas, não mostra no Código de Saúde de cantão. Nos últimos tempos, vemos já informações sobre códigos vermelhos, códigos amarelos, opções em zonas de código vermelho ou amarelo, mesmo com inglês. Contudo, as informações não são bem legíveis porque não mostra, não exibe bem qual é o motivo. Se teve num sítio onde houve um surto, houve sítio onde alguém esteve infectado, ou devido à mudança do endereço, houve algum erro, não se sabe. Portanto, para a melhoria do Código de Saúde de Macau, será que vão melhorar? Será que vão inserir um item em que diga à pessoa, ao residente ou ao visitante, porque é que o seu código está daquela forma? Por exemplo, está vermelho, porque é que está vermelho? Porque a simplificação oferece uma maior conveniência e é também mais produtividade. Os trabalhos do governo são, nós reconhecemos, quanto à prevenção e combate à epidemia. Contudo, nos últimos tempos temos tido casos esporádicos com zonas-alvo, com pessoas a fazerem testes 5 vezes, 4 vezes em 5 dias, pessoas que ficaram com o código amarelo. Portanto, questiono, interpelo se vão acrescentar no Código de Saúde o motivo pelo qual a pessoa teve o seu código de saúde convertido para outra cor. Já o meu colega, o senhor gostaria de ainda acrescentar algo? Quanto à linha aberta que mencionou, é uma linha que funciona a 24 horas. Quantas pessoas estão a trabalhar nessa linha telefónica? Como podemos saber o número de telemóvel, o número de telefone da pessoa, como por exemplo, se a pessoa telefona com o seu telemóvel, em princípio dá para saber o número de telemóvel. E se não dá, se há um registro do número de telemóvel, não há um mecanismo ou uma forma para enviar informações a essa pessoa via SMS e proceder à resposta ao cidadão através de SMS e assim melhorar estas medidas. Para além disso, quanto ao apoio aos estudantes no prosseguimento dos seus estudos, dos estudos também técnico-profissionais, a senhora secretária, eu daqui a pouco tenho uma questão sobre saúde, mas deixo ficar por aqui daqui a pouco. Quanto à escola técnico-profissional, é a única nesta área. E é uma boa escola, porque através dela os alunos podem adquirir técnicas profissionais, competências práticas. E, portanto, depois de concluírem os estudos, conseguem colmatar muitas vagas em termos em várias profissões na sociedade. Será que já há acordos de cooperação com a escola, ou entre a escola e as empresas? Será que vai haver mais atividades neste sentido? Por exemplo, também visitas de estudo a fábricas na China, para que possam conhecer mais. Muito obrigado. Senhor deputado Leão Hong-sai, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em relação à formação técnica profissional, durante os 10 anos passados,
há uma queda de 50% dos estudantes de formação técnico-profissional. Isto significa que os cidadãos de Macau acham que os estudantes desta área são inferiores que os outros estudantes e eles acharam que os estudantes não conseguem ganhar um bom futuro nesta área. Quase todos os estudantes ficam nas disciplinas culturais. Mas sob a pandemia, a economia de Macau sofreu uma grande queda e o governo começou a afetar mais recursos na formação técnico-profissional. Queria saber se o governo vai inclinar com as suas políticas à área técnico-profissional. Por exemplo, criar bolsas de estudo ou bolsas de mérito ou admissibilidade prioritária na formação técnico-profissional. Como é que nós podemos reformar os cursos técnico-profissionais, combinando com a inovação tecnológica? Por exemplo, a aplicação da linguagem, etc. Como é que as escolas podem decidir os cursos que serão criados? E depois, em relação às bibliotecas, na consulta pública de UOPG Este 2, as pessoas referiram que devem construir uma biblioteca nesta nova zona. A secretária vai considerar aumentar a dimensão das bibliotecas ou números das bibliotecas para satisfazer as necessidades da população. Além disso, na Taiba, no norte da Taiba, não há um recurso suficiente de biblioteca. A secretária vai rever de forma periódica das situações da biblioteca, por exemplo, tentar estender o horário de expediente das bibliotecas, optimizando também os serviços e recursos da biblioteca. Vai também realizar atividades de leitura ou exposições de leitura com as cidades da Grande Bahia. E o projeto de concessão de nova Biblioteca Central já foi escolhido em 2021. A secretária disse que iria tentar acabar a obra em 2024 e entrar em funcionamento em 2025. Queria saber qual é a situação de andamento da construção, quando é que nós vamos começar o concurso público e a construção, e depois a deslocação sem barreira, como é que nós podemos criar mais estabelecimentos sem barreiras para os portadores de deficiência, porque agora há muitas pessoas a dizer que ainda não há estabelecimentos suficientes, nem suficientes cadeiras de roda. Como é que nós podemos construir uma comunidade sem barreira para os residentes? Os futuros edifícios podem respeitar as orientações e, no futuro, como é que nós podemos optimizar as pistas para peões, criando uma sociedade mais inclusiva? Atualmente, para os portadores de deficiência de ouvir, não há equipamento suficiente para auxiliar e também não há muitos intérpretes de linguagem gestual. O governo vai investir mais recursos nesta área, por exemplo, acrescentar um serviço de interpretação de linguagem gestual para satisfazer as necessidades das pessoas com deficiência auditiva. Pode, por exemplo, comunicar de forma mais estreita com as empresas de telecomunicações para dar um desconto para estas pessoas. E eu também sugiro aproveitar bem os recursos dos 4 laboratórios de referência estadual.
queria saber que estes 4 laboratórios que nós temos participam efetivamente ou não no desenvolvimento da RAEM, bem como a construção da cadeia industrial. Para além de ser base da investigação científica, estes laboratórios vão ser orientados de forma prática para a transformação dos resultados científicos. Há ou não vagas de estágio para os jovens de Macau? E depois a articulação ou articulações complementares do novo bairro de Macau. Como é que nós podemos construir de forma mais rápida as articulações do novo bairro de Macau, por exemplo, na área médica, educativa, etc., para que mais residentes de Macau possam viver na ilha de Hengqin? Qual é o calendário para os respectivos trabalhos? Vai ou não planear os serviços de regalia, por exemplo, médica, residência para idosos, etc.? E Macau, podemos aperfeiçoar o sistema de credenciação profissional entre Zhuhai e Macau para que mais profissionais possam exercer as suas funções na ilha de Hengqin. Além disso, as políticas alfandegárias, bem como as políticas de prevenção epidêmica, podem ser uniformizadas ou não entre as duas partes. Isto é muito importante para os residentes de Macau. Além disso, a secretária referiu a aproveitar o efeito sinérgico das festividades e atividades festivais. Em Macau há muitos templos, bem como atividades religiosas que podem atrair alguns visitantes. Por exemplo, a cultura chinesa dos templos pode também servir para atrair visitantes. Muito obrigado. 請謝世 De seguida, senhor deputado Chen Sai-wan. Senhor presidente, senhora secretária, caros deputados, muito boa tarde. Primeiro gostaria de dar o sincero agradecimento aos trabalhadores no âmbito do combate à pandemia. Então, gostaria de fazer as seguintes perguntas. Primeiro é que, de acordo com o sistema médico atual, temos insuficiência de trabalhadores e os doentes alojam num hospital por muito tempo e têm de esperar por muito tempo e ainda não temos muitos quartos suficientes. Então, isso pode agravar ainda mais a sua doença. Por outro lado, Macau não tem muitos médicos talentos neste aspecto, porque muitos médicos ocidentais são provenientes, sobretudo, do exterior. Então, vou dar um exemplo real. Um doente com o autismo de alto grau, ela mostrou sintoma de autismo num dia em casa. Então, depois de diagnóstica, foi verificado que essa doente tem um problema psicológico muito grave, mas após isso, ele foi dito que é preciso esperar por muito tempo para tentar ser tratado o seu problema. E, neste caso, a sua doença é muito urgente, então ela precisa de ser tratado o mais rápido possível. Então, gostaria de saber, para resolver o problema de tratamento médico, para tentar resolver o problema, então podemos injetar mais investimento no sistema médico, ou podemos ainda dar mais apoio para a pediatria, para satisfazer as necessidades dos residentes locais. Por outro lado, como é que o governo vai apoiar a formação dos talentos neste aspecto para tentar concretizar os indicadores do ano 2036? E o desenvolvimento de uma indústria carece de muitos talentos. De momento, temos muitos graduados. Ainda temos mais graduados a chegar. Então, quais são as medidas e planos do governo da RAEM para tentar ajudar
o desenvolvimento futuro desses graduados. Se calhar, o governo vai tentar captar esses quadros qualificados a partir do seu ensino superior, para atrair mais residentes locais a enveredarem por caminhos médicos, a fim de tentar melhorar e aumentar a nossa indústria médica. Então, será que o governo vai apoiar o desenvolvimento médico ou não? Segundo ponto, o governo da RAIM tenta ou não em conta os lares para cuidados para os doentes com autismo. E também para a criação da escola privada, de acordo com relatórios de LACS, foi cancelado este plano. Então, para a criação de uma escola privada, então, como fica o ponto da situação e quando é que pode entrar em funcionamento? E para as pessoas nestas escolas de ensino especial, é preciso de ser pessoas com idade superior a 21 anos. E eles vão ser concedidos o subsídio até 24 anos de idade. E para subsídio para cuidadores de saúde, e será que o governo vai investir mais no âmbito de subsídio a cuidadores de saúde? E, por outro lado, temos uma alta taxa de desemprego na nossa sociedade, cerca de 5%. Então, este é um problema muito grave. Em outras regiões, há já formas diferentes de recrutamento e admissão. Esta é uma boa medida e boa maneira para a formação de quadros qualificados. E qual é a medida do governo? Se calhar podemos tomar como referência das medidas de captação dos quadros profissionais das outras regiões vizinhas, através da organização de concursos para tentar captar outros superdotados. Próxima pergunta. Tem a ver com pensões dos idosos. De acordo com as medidas favoráveis em prol da população de 2022, para cada mês, os idosos podem usar 3.700 patacas como subsídio e 9.000 no âmbito da pensão. Então, sugiro a alteração e o aumento do montante de pensões para que os idosos possam alterar as condições de vida. Próxima pergunta. Antes eu publiquei um relatório, um texto para os espaços desportivos. Esses espaços são muito insuficientes e, de momento, ainda faltam muitos espaços de lazer e desportivos, por exemplo, campos para badminton, basquetebol. Então, o governo vai ou não melhorar esses espaços desportivos para os nossos públicos? E também, além da limitação de espaço, ainda leva muito tempo a esperar por parte dos utentes. Então, ainda temos muitos esses problemas. O governo pode criar mais espaços desportivos para satisfazer as necessidades do público, para satisfazer a necessidade do nosso público. Muito obrigado.
Agora passamos a palavra para a senhora secretária. Obrigada, senhor presidente e senhores deputados. Primeiro, uma resposta ao senhor deputado Laucinho. Em relação à questão do Código de Saúde, de fato, foi lançado em 2020 e, na altura, era preciso começar com a declaração do estado de saúde, daí que lançamos este código. Já passou um processo histórico e, na altura, fomos o primeiro lugar a usar um meio eletrônico para fazer a declaração de saúde. E, sinceramente, de início de declaração de saúde para Código de Saúde, não prevíamos o volume de uso. Não tínhamos esta preparação. Mas, com o avançar da epidemia e o prolongamento da epidemia, e o Código de Saúde passa a ser mais complexo, porque hoje em dia temos que ter uma reconversão com o Código de Saúde de Guangdong e ainda o Código de Localização e ainda com conteúdos do teste rápido de antigênio, teste ácido nucleico, código em cor amarelo, vermelho, etc. E este sistema de Código de Saúde, para além dos colegas dos serviços de saúde, que desempenham um papel de participante, a exploração do código é feita por uma empresa local. Para além de problemas sistemáticos neste código, a concessão do código conseguiu promover os grupos técnicos de Macau no que diz respeito à sua capacidade de concessão e de desenvolvimento de sistema. Porque antigamente as equipas locais não tinham essa capacidade de gerir este tipo de sistema tão complexo que ainda pode ser ou pode sofrer de ataques exteriores. Antes não tínhamos esta capacidade. Hoje estamos satisfeitos porque os grupos locais já conseguem fazer isso. E cada mudança no código pode haver espaços negligenciados. Bem, depois de um estudo profundo, nós detectamos o problema. Este é um problema profundo quando diz respeito às avarias do Código de Saúde. Por exemplo, as equipas locais técnicas não têm esta experiência ou não têm formação nesta área ou nem conhecimento desta área. Nós estamos ou já fizemos um estudo com a UMA, esperamos assim criar cursos com certificados para que os especialistas locais das regiões vizinhas possam melhorar ou frequentar mais cursos de desenvolvimento profissional. A UMA vai lançar esses cursos e ainda a UMAC vai introduzir esses cursos com capacidade de aplicação. Por exemplo, no que diz respeito aos cursos de gestão, as pessoas podem ainda participar nos cursos de MBA. Antigamente tínhamos programas pequenos em Macau e hoje em dia temos maiores, porque antigamente as equipes locais nunca tinham deparado ou enfrentado um sistema desta envergadura. Eu creio que a nível local este é o sistema de maior uso e o sistema mais complexo, porque ao mesmo tempo pode ser utilizado por muitas pessoas. Este sistema, de facto, há espaço de melhoria, mas para as equipas locais que conseguem fazer a concessão e também o seu desenvolvimento, acho que é um grande orgulho para nós. Este Código de Saúde
conseguiu obter um prêmio por parte da Unesco no que diz respeito à inovação para enfrentar a pandemia. Isto mostra que nós obtemos um reconhecimento por parte da ONU. E sobre a linha aberta do Centro de Coordenação de Contingência, por exemplo, quando algo acontecer, as pessoas ficam preocupadas com o código amarelo ou vermelho e telefonam logo para o centro. A nossa equipa é composta por colegas dos serviços de saúde, do IC e também das 3 instituições do ensino superior. Mas, ao mesmo tempo, com tantas pessoas a telefonar ao centro, é impossível atender todos. Temos mais de 220 colegas a atender as linhas e estão a trabalhar por turnos. Mas, mesmo assim, não conseguimos satisfazer todos. Esperamos, por exemplo, se é preciso, todas as pessoas devem declarar corretamente a sua morada na plataforma. Isto é possível de fazer. E ainda sobre as informações, já também melhoramos o nosso sítio eletrônico. As pessoas podem obter informações no sítio eletrônico. E quanto ao código de saúde, são mais informações pessoais. E ao mesmo tempo, agora estamos a estudar se é possível, depois de atender uma chamada, de acordo, vendo o seu número, é possível ou não emitir uma mensagem de SMS para que o interessado possa obter ajuda através de outros meios. Agora estamos a estudar umas alternativas neste sentido. E sobre o teste ácido nucleico, primeiro esperamos haver alterações. Por exemplo, ver se é possível usar o teste rápido de antigênio a substituir o teste ácido nucleico. Mas uma substituição completa é impossível. Ainda estamos a fazer o possível para reduzir o custo do teste ácido nucleico. Estamos agora a prevenir a epidemia de uma forma mais precisa. Daí que estamos a melhorar em todos os aspectos. Sobre as instalações desportivas, cada terreno de Macau tem o seu papel, a sua função. Quando há terrenos vazios, porque é que não construímos, por exemplo, uma habitação pública ou outras construções? Cada terreno tem o seu uso. Há terrenos para escolas, outro para outros fins. Na zona dos Novos Tateiros temos instalações desportivas, ainda temos instalações desportivas no Canídromo. Essas instalações já estão planeadas para serem construídas. Sobre os elementos estão em jogo, antes na conferência de imprensa já tinha apresentado que vamos introduzir mais elementos neste sentido. Mais elementos não jogo nos resorts. Por exemplo, elementos de Big Health, elementos culturais, tudo isto ligado à nossa área. Para desenvolver uma indústria, é preciso ter um modelo comercial. O governo só pode organizar eventos ou organizar projetos, mas estes têm que ser impulsionados por todo o setor para conseguir chegar a ser uma indústria. E agora, quanto ao desporto, vamos continuar a organizar eventos ou marcas desportivas. Para além do Grande Prémio de Macau, esta já é uma marca de Macau. Por exemplo, o campeonato WTT
de tênis de mesa já é uma marca. Vamos continuar a promover este tipo de evento desportivo e também na área da cultura. Quanto aos atletas, Macau temos desenvolvido bem na área do desporto para todos. A participação dos residentes no desporto é muito. Todas as pessoas de Macau têm vontade de participar nas atividades desportivas. E sobre o Complexo de Saúde das Ilhas, ontem foi lançada uma nota de imprensa de que o primeiro grupo de 10 médicos especialistas vão receber formação no Peking Union para receber formação. Alguns vão receber formação em Macau. Depois da equipa da Peking Union chegar a Macau, esses trabalhos vão ser concretizados de forma mais pormenorizada. Temos 15 grupos de profissionais de saúde e vamos organizar esses grupos. Bem, é assim, quando as instituições médicas têm necessidade, vão contatar com o Conselho sobre essas necessidades e depois vamos organizar essas pessoas para formação, para o estágio. Se estas instituições tiverem espaço, então os formandos vão receber formação nessas instituições, senão o governo vai fornecer outros locais de formação. Os recém-graduados depois vão ter um exame. Depois de passar o exame, vão de certeza ter um local para o estágio e vão ter o estágio no início do próximo ano. Sobre o subsídio para o estágio, como esses são recém-graduados, não vão receber muito quanto ao subsídio. Vamos depois o Conselho de Profissionais de Saúde anunciar o montante do subsídio. Sobre a pensão para idosos da Segurança Social, eu vou passar a palavra para o Sr. Presidente. Senhora Presidente, senhores deputados, boa tarde. Quanto à questão do deputado Lang Sunyo, nestes últimos 5 anos, 2017, o retorno são mais de 20 mil milhões de patacas. Contudo, nestes últimos tempos, devido à instabilidade do mercado, a carteira de investimentos sofreu prejuízos de 1,6 mil milhões. O património do Fundo de Segurança Social é de 88 mil milhões. Quanto à carteira de investimentos, o que se visa é um investimento a longo prazo, em que se pode fazer investimentos em diferentes recursos, por exemplo, em ações, em obrigações, em depósito bancário, com diferentes percentagens, como por exemplo 50%, 25%, 25%, para poder amortizar os riscos e a longo prazo obter retornos. Mas não podemos esquecer que o mercado mundial tem sempre oscilações e que nem sempre é fácil de prever essas oscilações. Contudo, a longo prazo, a tendência é de subida. Esta instabilidade é uma situação atual, mas a nossa visão é de continuação desses investimentos.
Vou continuar a responder às perguntas de Lansunho. Sobre o aumento da pensão de idosos, temos agora um mecanismo. Agora, a pensão ainda não chegou ao padrão para o ajustamento. Sobre o regime de previdência central não obrigatório, vamos continuar os nossos esforços. Por enquanto, temos 73 empregadores aderentes ao regime. Mesmo com a situação econômica nesta situação, muitas pessoas ainda continuam a apoiar no nosso trabalho. Deputado Chen, ontem, sobre a base de dados dos idosos, podemos ter uma interconexão de dados na conta única. Vamos continuar a recolher os dados de idosos isolados e, ultimamente, nos censos 2021, conseguimos recolher uns dados muito úteis sobre a residência para idosos, a renda. Vamos ver a situação no mercado, mas não vai ser tão alta como a renda do mercado. Vamos ter como referência os apartamentos, a renda das frações industriais. Temos alguns critérios, por exemplo, requisitos têm que ser residentes permanentes de Macau, idosos com 65 anos e têm capacidade. Por exemplo, quanto mais velho for o idoso, podem ter uma pontuação mais alta. Aqueles que moram em prédios antigos podem ter uma pontuação mais alta. E nos censos 2021 podemos ver que os idosos isolados e famílias com duplo envelhecimento são cerca de 5.966. É um número como prevíamos antes. E sobre regalias nos autocarros, tal como disse no ano passado, para os idosos com mais de 65 anos, temos uma linha para definir quem são os idosos. A meu ver, como secretária nesta área, quanto mais regalias receberem os idosos, melhor. Mas temos ainda de ver as políticas de trânsito e as políticas do governo. Temos que ser consistentes com tudo isso. Sobre o regime de previdência central não obrigatório, os idosos, nos últimos anos, não receberam um montante de 7.000 patacas. Eu já fiz uma conta. De facto, com os subsídios, os idosos, em 2020 até este ano, não diminuíram o montante que recebe em comparando com 2019. Por exemplo, eles recebem as vales de saúde. Este ano receberam 2 vezes o montante de 8.000 patacas. Bem, se há desempregados jovens na família desses idosos, podem ter certa dificuldade a nível econômico. Bem, para os desempregados, temos o subsídio de desempregado e ainda há apoios proporcionados para essas pessoas no IAS e ainda há o Banco Alimentar para essas pessoas. Sobre o ensino técnico profissional, o deputado Wang Saiman e Lan Hongzai também falaram sobre este aspecto. O ensino técnico profissional, para além da Escola Luso-Chinesa Técnico Profissional, ainda temos uma escola da Associação dos Operários. E agora? Estamos a melhorar os currículos e estamos a cooperar com as empresas. E essas empresas são bancos, resorts. Esses estudantes não trabalham a nível técnico. Todos eles conseguem prosseguir estudos no ensino superior.
depois, ou claro, depois de passarem um curso, podem trabalhar diretamente nas empresas e também os resorts vão receber com um bom agrado esses estudantes. E sobre a indústria Big Health, no futuro, temos o complexo dos cuidados de saúde das ilhas e ainda a indústria Big Health desenvolvida pelos resorts. Por isso temos uma boa perspectiva, uma boa expectativa em relação a esta indústria. Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente. Com o esforço feito pelos serviços sob tutela, eu dou o meu reconhecimento. Sobre a forma que referiu, o teste de rápido antigênio também pode dar conveniência à nossa população. E sobre o programa de máscaras que o governo está a fazer, eu acho que é um bom trabalho. Não sei se o governo vai ou não ter outros planos de fornecimento, por exemplo, quanto aos aparelhos ou dispositivos. O desporto pode impulsionar o desenvolvimento do turismo e vamos, em breve, organizar os Jogos Nacionais, como agora está o ponto de situação da preparação. E o turismo mais é uma forma boa para promover o turismo. Para além dos Jogos Nacionais, ainda temos outros jogos desportivos. Eu creio que, se continuarmos a trabalhar neste sentido, podemos atrair mais visitantes internacionais. E o elemento não jogo é muito importante para nós, para o desenvolvimento. E os talentos também é um ponto para ajudar nosso desenvolvimento. Como é que podemos ter medidas de formação de quadros qualificados para as nossas 4 indústrias? Muito obrigado, Sr. Secretário. Senhor Deputado Zé Ontem, se faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas respostas. Em relação à formação técnico-profissional, gostaria de ver que os jovens, na entrada na universidade, podem escolher a orientação da sua vida profissional. No futuro, vamos ter uma direção de desenvolvimento de 1+4 e vamos acrescentar elementos não jogos. Então, se calhar na formação técnica profissional, podemos ter um planeamento geral para que os estudantes que estudam fora de Macau possam regressar a Macau e encontrar um emprego aceitável para melhor criar uma reserva de talento. E em relação aos idosos, muitos idosos estão a elogiar o plano de residência de idosos após ver os exemplos de habitação de fração de residência idosos. E muitos idosos querem imediatamente deslocar-se ou mobilizar-se à residência de idoso com elevadores. E o governo também referiu o turismo mais medicina ou médico. Nós, como vamos colaborar com Beijing Union College Hospital, será possível que também utilizar as 6 empresas de jogo ou 6 grandes resorts para cooperar com o desenvolvimento de turismo médico. Queria também ouvir um plano mais pormenor nesta área pela secretária. Muito obrigado. Tem a palavra, deputado Wong Sai-man. Obrigado, Sr. Presidente. Há instantes abordou sobre a escola técnico-profissional. Nós esperamos que no futuro os jovens possam desenvolver-se de forma diversificada, não só os de colarinho azul possam prosseguir estudos na universidade. A nossa sociedade necessita de facto destes quadros qualificados, destes talentos. A senhora secretária
falou sobre a base de dados, sobre quadros qualificados. E qual é a previsão? Qual é a previsão que você dá? Enquanto jovens, enquanto estudantes, eles têm que saber ou ter uma perspectiva de saber se prosseguem os estudos na universidade, o que é que eles podem fazer depois. Portanto, qual é a perspectiva para os próximos 10 anos? Quanto à Grande Bahia, o desenvolvimento desta área, nós precisamos de jovens, precisamos de talentos e de profissionais de várias áreas. Assim, gostaria de saber quais as políticas ou medidas a adotar pelo governo. Quanto à saúde, em termos de saúde inteligente, nós agora já temos 5G e o 5G pode ser utilizado em várias áreas. Por exemplo, se nós podemos, com a Peking Union College Hospital, desenvolver cosmetologia médica ou cirurgias estéticas, de se poder, por exemplo, estar em Pequim, estar na Coreia, pode abordar mais sobre esse aspecto. Muito obrigado. Deputado Leon Sais, faz favor. Muito obrigado. Eu ainda queria saber os pormenores sobre a articulação no bairro novo de Macau, em Hengqin. Também a questão relacionada com a biblioteca, bem como a construção das instalações sem barreiras. E como é que nós podemos adotar ou aproveitar os quadros laboratórios de referência de Estado para o nosso desenvolvimento? E, por fim, a festividade, bem como atividades religiosas. Como é que nós aproveitamos, como é que nós podemos aproveitar o efeito sinérgico entre a nossa cultura chinesa tradicional com o nosso turismo? Acho que é uma boa área para o desenvolvimento, porque também pode reforçar o intercâmbio entre Macau e Taiwan, aperfeiçoando ou aumentando a confiança cultural. Muito obrigado. Bem, eu creio que a sua secretária vai ter tempo para continuar a responder. Próximo, senhor deputado Jae Wang. Sim, a senhora secretária ainda não respondeu às minhas perguntas por causa do tempo. Gostaria de fazer a chega sobre a pessoa com deficiência mental. Por exemplo, para melhorar ou dar mais subsídios aos cuidadores a fim de melhor resolver este fenômeno. Iniciar os serviços ou a prestação de serviços no âmbito de tratamento precoce. Terceiro, aperfeiçoar o mecanismo de serviços em prol das crianças para tentar prestar tratamento o mais rápido possível às crianças com problemas. Quarto, introduzir mais serviços favoráveis às crianças com diferentes problemas. Sexto, introduzir mais materiais para as crianças com problemas graves. E iniciar de forma continuada a apoiar não só as crianças, mas também a sua família. Próximo, recorrer de forma melhor ao sistema de artificial inteligente e, ao mesmo tempo, podemos beneficiar mais crianças. Peço a resposta por parte da senhora secretária. Obrigado. Senhora Presidente, muito obrigada. Muito obrigada a todos os deputados. Uma resposta à 7ª pergunta do deputado Jae Wang. O Jae Wang referiu sobre... Bem, daqui a pouco, se eu tiver tempo, vou explicar melhor sobre a indústria Big Health. Daqui a pouco, creio que vou ter tempo. Sobre as indústrias culturais, para além dos eventos de grande marca
de Macau, o ICE vai continuar a organizar outros eventos. A forma de organização é diferente do que anteriormente. Vamos combinar com as indústrias culturais e criativas para promover a indústria do turismo. Como podem ver recentemente nas ruínas de São Paulo, houve espetáculos de orquestra de Macau e depois, outra semana, orquestra chinesa de Macau. Por que os músicos... Bem, há músicos que acham que é uma novidade, que este tipo de evento pode ser promovido, mas há músicos que acham que os espetáculos devem ser feitos nas salas e não ao ar livre. Diferentes pessoas têm diferentes pontos de vista, mas por que é que devemos fazer esta promoção? Queremos, assim, criar uma marca. E, através da publicidade de Macau, nós podemos destacar Macau como uma cidade cultural. Podemos destacar esta atração de Macau, salientar Macau como uma base e ainda para que as pessoas podem chegar a esses locais para ver os espetáculos das orquestras. Hoje em dia há muitos visitantes, especialmente os jovens que gostam desses espetáculos. Depois, os nossos resorts, eu creio que eles vão organizar mais eventos deste tipo. Esses eventos vão ser organizados por resorts que podem ser melhores do que organizados pelo governo. Esta é uma resposta à pergunta de John Teng sobre as questões da Wang Saiman. Agora, nas zonas de proteção, no próximo ano, o Fundo de Desenvolvimento da Cultura vai promover ou lançar esses projetos. O ICE vai fazer uns estudos para coordenar outros serviços, porque este é um trabalho interdepartamental. E nós estamos a estudar, por exemplo, na zona do centro, na zona da Almeida Ribeiro, como é que podemos introduzir ou fazer chegar mais visitantes a esta zona e nas áreas circunstantes. Estamos a fazer estudo neste sentido e sobre o Código de Saúde eu já respondi, o Centro de Coordenação de Contingência, sobre a sua linha de consulta eu já respondi, sobre as escolas e empresas eu também já respondi. Tanto a Escola Técnica Profissional Pública como a privada, o governo vai coordenar uma cooperação entre estas escolas e as empresas, por exemplo, organizando as empresas locais ou empresas fora de Macau para os alunos poderem ter treino nessas empresas. Depois do ensino secundário, esses alunos podem trabalhar nessas empresas, mas mesmo assim muitos alunos gostam de prosseguir estudos no ensino superior. Sobre a medicina inteligente, passo a palavra para o senhor diretor. Sim, muito obrigado. No âmbito da saúde inteligente, como há pouco falamos sobre um tratamento precoce, introduzimos uma plataforma da AI. Em 2022 é uma fase experimental. Então, cerca de 150 crianças estão a utilizar esta plataforma e recolhemos as opiniões dos utilizadores. No próximo ano, vamos alargar as vagas para que possamos dar mais oportunidades às crianças a usar esta plataforma de intervenção precoce. E geralmente a espera leva 4 semanas. E o arranjo de tratamento leva cerca de 4 a 8 semanas. Obrigado. 議員就住圖書館嘅問題，唔該。 Muito obrigado. Em relação à biblioteca em Macau, porque o espaço é muito limitado e há muita população, nós queríamos criar biblioteca comunitária para os nossos residentes. Em Macau,
Podemos ver que no centro há duas bibliotecas, sul 2, no norte, no oeste 3 e no norte há 5 bibliotecas. E também há 3 bibliotecas nas ilhas. Nos últimos anos, na criação dos bibliotecas, vamos, por exemplo, adicionar bibliotecas nos estabelecimentos públicos. Por exemplo, no Jardim Central de Taipa. Na nova zona A de terra, há muitas habitações públicas e nós utilizamos o lote P5 para criar, em primeiro lugar, uma biblioteca comunitária com uma dimensão de 2.000 metros quadrados. A população prevista para esta zona, para esta 2, é cerca de 960 mil. E, segundo o critério nacional, para cada 100 mil pessoas é preciso ter mais ou menos 800 metros quadrados e tal de biblioteca. Mas, claro, também vamos fazer uma revisão atempada e, se for necessário, podemos ajustar ou até adicionar a dimensão da biblioteca para satisfazer a necessidade dos residentes. Em relação à extensão de horário de expediente, de facto, nós tentamos deixar a biblioteca de Mercado Vermelho a funcionar todos os dias de 24 horas, mas sob o limite de aproveitamento razoável dos recursos. Atualmente, há 6 bibliotecas que são abertas até meia-noite e nós sabemos que a biblioteca de Mercado Vermelho é muito utilizado, por isso o seu horário expediente vai durar até às 2 da noite. E também utilizamos estas bibliotecas para exposições e outras funções. Muito obrigada. Bem, vou continuar a responder ao deputado Lan Hansai sobre os locais sem barreiras arquitetônicas. As construções na zona A dos novos chateiros vão seguir essas normas livres de barreiras arquitetônicas. E para os deficientes visuais, já temos um serviço. Os deficientes auditivos, temos já um serviço gestual. Bem, através desse sistema de linguagem gestual, essas pessoas podem utilizar o iPad ou outros dispositivos para fazer a devida interpretação. E os laboratórios de referência do Estado estão a fazer muitos trabalhos para a formação de quadros qualificados de Macau, tanto no aspecto da cidade inteligente, como na medicina tradicional chinesa, como na microeletronia, etc. Já foram feitos vários trabalhos. E sobre o novo bairro de Macau, os diversos serviços, incluindo escolas, centros de saúde, etc. Já estamos a continuar a acompanhar ordenadamente esses trabalhos. E sobre as medidas contra a epidemia, estamos a coordenar muito bem com as autoridades de Zhuhai e da Grande Bahia. E sobre as festividades religiosas, para diferentes religiões temos diferentes festividades. Por exemplo, a procissão da Nossa Senhora, se não for a epidemia, já temos continuado a fazer este evento, porque é um evento de renome. Bem, depois vou responder mais. Obrigada. 請梁安琪議員。 Tem a palavra a deputada Lang On Kei. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária. Quanto ao desenvolvimento das culturas
industriais e culturais, o governo de Macau muitos esforços envidou. Na SLAG, refere que irá desenvolver as indústrias culturais com um plano 2000, o quadro da política do desenvolvimento das indústrias culturais 2020-2024 e reforçar também a comercialização, tornar a cultura mais atrativa, captar mais visitantes, também as áreas da indústria cinematográfica e televisiva. Mas quanto à comercialização ou ao comércio, será que fizeram investigações, estudos neste aspecto para poder desenvolver políticas mais contundentes? Nas regiões vizinhas, muito fizeram neste aspecto. Macau, em termos de espetáculo, em termos de convenções, etc. Macau tem a sua atratividade, mas como é que vai aperfeiçoar de modo a que a indústria do setor cultural possa desenvolver melhor? Para conseguir concretizar os objetivos consagrados no quadro da política de desenvolvimento das indústrias culturais. Nas LAG, refere também a industrialização, comercialização de recursos culturais, criação ou cooperação com plataformas para dar a conhecer os nossos recursos culturais, haver uma transformação desses recursos culturais, como vai melhorar em termos de informações, divulgação de informação, cooperação, intercâmbio, para permitir às empresas e às indústrias, através da digitalização, desenvolverem o seu comércio e desenvolverem a sua atividade. E aproveitar desta base de transformação da cooperação com a zona de cooperação aprofundada, a Grande Bahia, desenvolver mais ainda as indústrias culturais e mais espaços ou recursos com integração com a cultura ocidental e oriental. Aproveitar bem desta multiculturalidade de Macau e das características de Macau. Depois gostaria também de abordar sobre os desportos ou os paradesportos. Macau não tem espaços suficientes para o desporto. Quanto às rendas têm vindo a ser ajustadas, o apoio, financiamento para pessoas portadoras de deficiências ou atletas portadores de deficiências reduziu. Na verdade, as atividades recreativas permite aumentar a confiança dessas pessoas portadoras com deficiência, a sua saúde mental e também física. Portanto, neste aspecto, o que é que o governo vai fazer quanto ao dia do desporto para pessoas portadoras com deficiências? Vai ser este ano, deveriam ser organizadas atividades neste aspecto. Também sobre o desporto, em 2022, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram acrescentadas
o desporto de skate. Em 2024, haverá também a introdução de outros desportos, também relacionados com skate. Portanto, é um desporto em que cada vez mais jovens apreciam. Os amantes de skate treinam muitas vezes à noite em recintos em que não são propriamente desportivos para fins desportivos, o que pode ser perigoso para eles na prática deste desporto, na prática e treino. Daí, irá o governo melhorar ou pensar também nestes jovens que gostam destes desportos? Será que em Haksan o governo irá pensar também em introduzir já nas instalações em mente um espaço destinado a este desporto, ao skate, para que mais jovens possam participar, mais pessoas possam praticar? Porque há, de facto, desportos que são mais novos, em que se tornam também, e são indústrias jovens que desenvolvem a economia de vários países, acabam por ser indústrias, até pilares de esportes. Portanto, favorece o consumo, favorece o comércio. Macau tem em mente um turismo mais desporto como uma das suas prioridades. Assim, para a diversificação da economia de Macau, se Macau vai introduzir ou vai organizar desportos diferentes, mais inovadores, e que Macau consiga também desenvolver e aproveitar desta conjuntura, desta situação de novos desportos, de desportos que são diferentes, e desenvolver mais a indústria do desporto, o setor do desporto. Os Jogos Nacionais, Macau vai ser um dos locais em que, ou melhor, Macau vai co-organizar também os 15º Jogos Nacionais. Como é que o governo vai fazer no sentido de cooperar mais com a indústria, com o setor do desporto na Grande Bahia e impulsionar também sinergicamente com o turismo e outros setores? Muito obrigada. Deputada Anihan, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário e seus colaboradores. Primeiro, tenho que agradecer todos os serviços sob tutela pelo esforço feito para encarar a epidemia durante o surto de 18 de junho, protegendo assim a cidade de Macau. E ainda, no verão, todos os seus colegas usaram o fato de proteção, chegando à comunidade para esses trabalhos, o que foi um grande esforço. Agora ainda há muitas incertezas na epidemia. Espero que a sua secretária, concluindo as experiências, pode aperfeiçoar os trabalhos contra a epidemia para ter uma base para a recuperação econômica. Agora vou abordar algumas áreas com a senhora secretária. Primeiro, sobre a saúde. O complexo dos cuidados de saúde da ilha foi referido aqui nas leis, que vai entrar em funcionamento por fases no próximo ano. Agora, estamos... É um novo marco na história de saúde de Macau. E como é o planeamento faseado deste complexo. Com a entrada em funcionamento, creio que muitos residentes, especialmente, vão ter muita expectativa quanto aos cuidados de saúde diferenciados. E agora,
como é a relação entre este complexo com o Centro Hospitalar com São Januário e os centros de saúde de Macau. Isto porque em alguns centros de saúde já estão a fornecer os serviços nas áreas da medicina tradicional chinesa, etc. Mas mesmo assim, as pessoas, os residentes, têm que esperar por muito tempo para receber estes serviços. Agora, como é que este complexo pode ligar aos serviços destas instituições para melhor fornecer serviços à nossa população? E ainda no nosso sistema médico, temos um centro de exame médico para funcionários públicos. Agora, com a epidemia, para os trabalhadores da função pública, sobre os exames feitos para essas pessoas, esses exames são afetados ou não? Com o desenvolvimento médico em Macau, vai ponderar ou não a cooperar com as associações não governamentais para reduzir os trabalhos feitos nas instituições públicas, porque hoje em dia muitos serviços médicos estão a ser prestados pelas associações. Há ou não uma melhor distribuição de tarefas, porque algumas podem ser feitas pelas associações, porque, por enquanto, o mais importante é que os profissionais de saúde... Há muita falta de profissionais de saúde nessas instituições. E sobre o desenvolvimento da indústria, vamos ter o desenvolvimento de 1+4. Vamos salientar mais o papel de Macau como centro mundial de lazer. A sua secretária já respondeu há bocado de que Macau temos o centro histórico e Macau é uma cidade de gastronomia. Como é que podemos melhor aproveitar esses aspectos para impulsionar a economia comunitária? Por exemplo, na área da Avenida Almeida Ribeiro, temos muitos pontos de patrimônio mundial. Por exemplo, a Casa do Mandarim, etc. Como é o planeamento geral neste aspecto? Como é que podemos... Por exemplo, o arraial de herbanários que temos, como é que podemos combinar esses projetos com os elementos culturais de Macau para poder atrair mais visitantes? Porque temos diferentes tipos de visitantes. Alguns gostam mais de consumir, mas alguns gostam de experimentar ou ver Macau, experimentar a sua gastronomia, ver o seu patrimônio. E o mais importante, a nível do turismo, que é muito ligado com o desporto, o diretor Kong Hun já referiu que o GPM na semana passada foi afetado devido à pandemia, mas mesmo assim temos muitos visitantes em Macau. No futuro, como é que podemos ter uma melhor combinação de desporto mais cultura, de turismo mais cultura, de turismo mais de desporto? Temos ainda o Festival de Gastronomia. Como é que podemos fazer uma melhor ligação sobre, por exemplo, estes eventos com o Festival de Gastronomia para melhor atrair as pessoas? E ainda sobre os serviços eletrônicos, temos feito muitos trabalhos a nível de segurança social, saúde, cultural, etc. Agora, com o surto que tivemos em junho, para além dos serviços para os residentes, como é que podemos ter consultas de informações atempadas online? Porque isso é muito importante. Por exemplo, na área de saúde, os serviços podem responder de forma online os nossos residentes. Agora, com o avanço da tecnologia, eu creio que podem ser lançados mais serviços convenientes para a população. E ainda sobre o desenvolvimento da juventude, o governo já
emitiu as políticas de desenvolvimento da juventude nos anos 2021 a 2030. E vamos ter um desenvolvimento para diferentes grupos, mas para o desenvolvimento geral ainda não está muito claro. Claro que a nível da educação o desenvolvimento já é muito claro, mas no futuro, como é o desenvolvimento das 4 principais indústrias? Agora, quanto às instituições do ensino superior, eles vão ter novos cursos para satisfazer as 4 indústrias. Então, como é que os estudantes e os pais podem conhecer melhor este rumo de desenvolvimento educativo para poderem escolher as áreas que pretendem seguir? E ainda foram organizadas diferentes exposições, essas exposições que permitiram ter um convívio familiar ou etc. Como no futuro, bem, os professores e os pais podem obter um maior conhecimento sobre as exposições. De seguida, dou a palavra à senhora deputada Lei Zhengyi. Muito obrigado, senhor presidente. Para além de prevenção e controle da epidemia, ainda o governo fez muitos trabalhos em prol da população. Durante este combate contra a epidemia, temos muitos problemas relacionados com a vida da população. Primeiro é o apoio para o problema psicológico e físico da população. De acordo com este ano, o caso de suicídio aumentou. Podemos ver que o governo também disse que vai, no futuro, formar mais quadros qualificados no âmbito de psiquiatra para ajudar a tratar estes problemas. Mas quando olhamos para os dados, os cidadãos também têm muitos outros problemas, sobretudo as crianças, os estudantes, os jovens têm este problema mental. Na verdade, os vítimas de idade superior a 43 anos também ocupam uma alta taxa. Então, o problema é que podemos formar mais quadros qualificados no âmbito de saúde mental. Acho que merece a atenção do governo. Segundo ponto, tem a ver com apoio para os grupos vulneráveis e para idosos. Como há pouco, a senhora secretária mencionou que a residência para idosos vai entrar em funcionamento muito brevemente e, de acordo com o esforço ao longo dos anos do governo, as medidas como habitações sociais, e no próximo ano vamos ter mais uma medida dentro de habitações sociais e podemos dar mais apoio, por exemplo, aumentar o uso de elevadores nos lares idosos. Este ano também houve muitos casos infelizes. Por exemplo, os idosos isolados morreram sozinhos em casa. Então, quanto aos apoios, como é que o governo possa ajudar a resolver este problema? Olhando os dados do ano passado, este ano nós aumentamos 4 mil casos perante os dados de 10 anos passados. E durante esta pandemia, os idosos não são permitidos a sair da casa. Então, será que o governo pode ter mais planos para apoiar esses idosos ou ampliar o âmbito de serviços? E podemos tomar como referência a experiência desses 3 anos no âmbito de apoio financeiro, subsídio ou recursos humanos. Quais são as medidas mais concretas para apoiar os idosos? Passando para serviços favoráveis aos idosos, no âmbito do sistema inteligente na FAIS,
temos 17 idosos, 17 lares de idosos utilizam esse sistema, essa tecnologia. E muitos idosos isolados não têm condições para melhorar as instalações, os equipamentos em sua casa, para tentar ter contato com esses serviços. Eu acho que não só os idosos, mas também os portadores com deficiência mental, eles não têm em mão as informações suficientes para melhorar a sua vida. Também outra questão sobre o apoio e subsídio para o pessoal no âmbito da educação, saúde, assistência social. Eles têm mais pressão do que antes. Por exemplo, para lares sob gestão de circuito fechado, elas têm que ficar lá durante mais de 10 dias para cuidar dos idosos, das pessoas. Então, elas têm de sofrer muita pressão. Então, será que o governo concedeu medidas suficientes para essas trabalhadoras? Elas não vão receber menos subsídios, isso é verdade, mas a pressão do trabalho delas está cada vez mais a aumentar. Então, qual é o plano por parte do governo para aliviar a pressão dessas trabalhadoras, incluindo a estabilidade da equipa dos trabalhadores? E no âmbito do recrutamento, para além de profissionais da saúde, ainda temos que recrutar mais cuidadores de serviços, como por exemplo já referi, o sistema inteligente da saúde pode interligar com os nossos trabalhos de saúde para em prol da país. 10 anos atrás não houve tanta pressão, mas agora, chegando este ano, um cuidador de saúde tem de cuidar 6 idosos. Isto implica uma alta ou elevada necessidade de cuidadores. Para além do investimento na educação, também gostaria de saber sobre, há 2 anos, no regime de avaliação para os alunos, quer melhor formar os alunos, focando não só na leitura, mas sim de forma diversificada, para tentar aumentar a criatividade ou talentos de outra área. Então, o governo também pode verificar a pressão, não só dos alunos, mas também do grupo docente. E os alunos também têm muita pressão para fazer os trabalhos da casa. Então, o governo tem algum plano para ajudar a aliviar a pressão dos alunos? E também acompanhei a situação em que os espetáculos de algumas orquestras, estes espetáculos podem promover a imagem de Macau para o exterior, para além de apoio de monumentos por parte do governo. Para outras zonas culturais também vão ter investimento de sectores comerciais, como por exemplo a zona da Lai Ji-Vun. Eles vão abrir-se gradualmente. Então, qual é a situação de colaboração com o governo, entre o governo e a empresa neste âmbito? Muito obrigado. Próximo, Chan Ga-Yip. Muito boa tarde a todos. Nas últimas 2 semanas, eu também perguntou ao chefe do executivo em relação às 15 categorias de profissionais médicos. Elas têm de ganhar suficientes créditos, senão vão chumbar na sua formação. Eu tenho uma preocupação, e o chefe do executivo também sugeriu naquele tempo que eu
lançar este problema com a secretária. O setor compreende a importância de formação profissional, porque elas devem estudar as técnicas mais avançadas no setor para melhorar a sua capacidade profissional e prestar melhor serviço médico aos residentes. Este regime de créditos também foi aplicado anteriormente com o objetivo não de punir os estudantes, mas melhorar as capacidades profissionais destas pessoas. Só que este sistema é muito complicado, por isso foi abandonado. Atualmente, no interior da China, para os médicos experientes, basta preencher as suas informações online, já podem ganhar os créditos. Segundo os regimes de cancelamento de licença, atualmente a maior preocupação do setor é que se os estudantes não ganharem suficientes créditos, é visto como tem uma consequência tão grave como uma contravenção ou até um crime, porque elas vão perder a sua licença. Assim, além disso, o governo também tem outros problemas. Por exemplo, não há suficientes cursos ou criação irrazoável das disciplinas. Aqui sugiro o seguinte: devemos fazer um ajustamento das disciplinas, porque há muitos cursos que há só um pequeno número de estudantes. A Fundação Macau não concedeu muito subsídio nesta área. Além disso, a propina online, para os cursos online também é muito elevado. E, além disso, as associações sociais também não têm tempo para refletir à comissão sobre os créditos dos seus cursos. E em relação ao conteúdo dos cursos, algumas sessões de formação não têm necessariamente a ver com as técnicas mais avançadas. E, por exemplo, o curso online de MTC, que foi criado anteriormente, só dezenas de alunos podem aderir neste curso, mas há muitos médicos experientes nesta área porque não entenderam como utilizar o sistema online, não conseguiam inscrever-se para este curso. Estes médicos experientes são tão experientes ou são tão profissionais que elas podem dar aulas a outros, mas agora, para ganhar mais créditos, elas têm de inscrever-se para este curso e ainda não conseguiram. E, atualmente, o sistema de créditos ou de formação é muito complicado e, até um ponto, este sistema a utilização deste sistema é mais complicada do que um concurso público. O governo deve fazer um melhoramento neste aspecto e, além disso, a participação nestes cursos online não pode necessariamente melhorar a capacidade profissional destas pessoas, porque a pesquisa online já pode resolver a maioria destes problemas. Estes cursos não têm um nível suficiente. Este curso de CPT, de facto, não tem um nível suficiente para elevar a capacidade profissional destas pessoas. E depois, o registro de médico normal
Atualmente, as pessoas inscreveram-se neste registro para ganhar os créditos e a falta de créditos não significa que eles serão desqualificados. Esta é a experiência de Hong Kong. Acho que esta experiência de Hong Kong pode servir como referência para Macau. Eu receio que, após a entrada em vigor da nova legislação, os médicos vão preocupar-se muito com o ganho de créditos. E, além disso, não oferecemos cursos de CPD suficientes às 15 categorias de profissionais médicos. Muitos médicos experientes querem ainda utilizar o seu conhecimento para prestar serviço à população. Só que, com o novo regime, eles não conseguem. Sob a pandemia, acho que os regimes devem ser mais flexíveis para atenuar a pressão econômica das pessoas. E queria perguntar à secretária que a alteração da carreira da enfermagem tem ou não um calendário? E, além disso, o Colégio Médico de Macau já foi estabelecido em 2019 e queria saber, após 3 anos de desenvolvimento, quais são os cursos estabelecidos, quantos médicos são formados, quantos enfermeiros são formados, quanto é o subsídio que os formandos podem receber cada mês. Muito obrigado. 問題唔少。 As perguntas não são poucas. Leu muito depressa, senhor deputado. Pobres tradutores que estão dentro da cabine. Espero que possam ser mais concisos e precisos das vossas questões. Próximo, a senhora deputada Wang Qicheng. Obrigada, senhora presidente. Senhora secretária, nesta tutela, os assuntos vão desde a nascença até à morte. Portanto, os assuntos, os serviços nesta área são de estreita ligação com a população. Nestes 3 anos de epidemia, sabemos que o governo auscultou as opiniões da população, das associações e melhorou muitas das políticas. Sabemos que a epidemia afetou as receitas do governo, mas não afetou a sua tutela, ou seja, não foram os assuntos sociais e cultura afetados com a pandemia. Portanto, e agradeço também a todo o vosso pessoal. Quanto ao complexo hospitalar das ilhas, numa interpelação que eu enviei, a vossa resposta foi muito completa. Quanto a este complexo, vai melhorar, reforçar a qualidade dos serviços médicos. Uma resposta a um outro colega meu disse que há 10 especialistas que vão estagiar para Pequim. E quanto a outros especialistas, quanto ao recrutamento de trabalhadores, a gestão, como é que vão proceder. Hoje em dia, quanto a este complexo, há um gabinete encarregue dos respectivos assuntos. E quanto à gestão financeira, a gestão dos trabalhos, a gestão, qual é o rumo a seguir no novo complexo.
Nós sabemos que há muitos recursos corpóreos e incorpóreos que estão a ser melhorados nos vários serviços de saúde, mas e como é que vai ser no centro hospitalar Conde São Januário, nomeadamente na sala de recolha de sangue? Na GELAG, refere também a uma melhoria ou melhora numa cooperação entre os serviços públicos e privados. Assim, em termos de Big Health, quais são os trabalhos a serem desenvolvidos no futuro? Os médicos atualmente são 1.880, enfermeiras 2.742, fisioterapeutas 155. Disse no futuro que há 6 instituições médicas de reabilitação que vão ser criadas. Como é que o governo vai ajudar ou vai colmatar as lacunas que existem em termos de recursos humanos? E nós, associações, não conseguimos competir com o governo em muitos aspectos. É difícil de nós concorrermos. Assim, quanto à distribuição ou à dotação dos recursos ou do pessoal, como é que vão fazer? Quanto à educação, o governo de Macau presta imensa atenção ao setor educativo. Em Macau são 15 anos de educação gratuita. Não foram reduzidos qualquer tipo de recursos na área educativa. Mas não falo só das escolas em que tem um regime One Stop, ou turmas com menos de 35 alunos, mas há escolas que, devido à descida da taxa da natalidade, há escolas que podem não sobreviver tão bem, não funcionar tão bem. Como é que vai fazer de uma forma mais equitativa na distribuição dos fundos, dos recursos para as escolas? E como é que o governo vai ajudar essas escolas para que elas possam desenvolver-se e persistir também no futuro? Quanto à cultura e educação, este ano o governo quer introduzir Macau como uma cidade de leitura. Gostaria de perguntar como é que vocês querem criar, qual é o rumo para criar esta cidade de leitura? Para além de bibliotecas, e a Biblioteca Central que vai ser construída, nas bibliotecas públicas, como é que vão aperfeiçoá-las? E depois também vão implementar um plano de leitura para bebés e crianças na Taipa. Como é que vão fazer exatamente? Para além disso, quanto a jovens recém-licenciados, é difícil eles conseguirem um trabalho, um posto de emprego. Será que a TSAL não pode colaborar para que esses jovens sejam promotores de leitura, que prestem este tipo de trabalho, de serviço, para que eles tenham um emprego? Quanto à sua tutela, Sra. Secretária, é de louvar o vosso trabalho. Mas, em termos de educação familiar, como é que podem reforçar ainda mais para conseguirmos enquadrar no desenvolvimento também nas nossas políticas nacionais? Quanto aos assuntos das mulheres, é um assunto com que me preocupo. Quanto aos objetivos de desenvolvimento das mulheres, o relatório da avaliação intercalar já foi elaborado. E como é que vão melhorar ainda mais as medidas? Também quanto à violação doméstica, o IAS,
tem sido importante nesta matéria. Nós sabemos que, devido a conflitos familiares, pode levar a uma violência doméstica. Nós sabemos que, segundo as estatísticas, segundo os dados, há mais de 15 casos. Para além disso, em termos de crianças e idosos, vou aprofundar este tema daqui a pouco, nomeadamente como melhorar os serviços de creches e infantário. Muito obrigada.